Olá, boa tarde. Hoje o Estúdio Veja está ao vivo para falar da série 13 Reasons Why, que foi uma série mais comentada nas últimas semanas. Aqui comigo estão os especialistas no tema, o psiquiatra Carlos Kais e a psicóloga Denise de Michele. Sejam bem-vindos. Obrigada. Vamos assistir um trechinho do trailer da série? Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Holy shit. Settle in, because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why. Believe everything you hear. Whatever Hannah thought she saw, she lied about it on those tapes because she's a crazy drama queen who just killed herself for attention. Everyone is just so nice until they drive you to kill yourself. And sooner or later, the truth will come out. Bom, como vocês viram, a série gira em torno do suicídio da Hannah Baker e ela gravou 13 fitas para mostrar por que ela se matou. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam da série, do ponto de vista de saúde pública, obviamente. Bom, eu achei que se não entrarmos no mérito do quanto essa série ela pode ser benéfica ou maléfica, né, para o adolescente especificamente, eu penso que essa série ela está trazendo à tona um tema muito importante, né, que na verdade nem é necessariamente o suicídio. Eu penso que o suicídio na verdade é muito mais uma consequência, né? Mas está levantando uma bandeira, meio que funcionando como um arauto mesmo, de levantar uma bandeira para que nós possamos tratar de um assunto que é o cuidado das relações, dos relacionamentos. Eu acho que essa é a questão mais importante, que é a consequência dessa série, né? Na minha opinião. E você, doutor? Eu acho que ela, de uma maneira indireta, ela acaba tendo esses benefícios, mas eu fiquei bastante frustrado com a falta de certos cuidados, de algumas coisas que não são admitíveis que uma empresa grande como a Netflix não tenha a informação. Por exemplo? Eu concordo. Existe um fato em suicidologia que já é muito antigo, né, desde um romance do Goethe, né, do século XVIII, que chama efeito Werther, né, que são tanto na literatura quanto na imprensa, que são coisas que podem, em indivíduos vulneráveis, em geral jovens vulneráveis, levar esses jovens vulneráveis a romper uma fronteira que já estava tênue e chegar a um ato de um suicídio. Então, o efeito Werther, que começa com um livro do Goethe, aqueles livros bem exagerados do romantismo, né? Os adolescentes mais velhos que estudam para vestibular, Camilo Castelo Branco, que pula na água para amor e pula, aquelas coisas do romantismo mais exagerado. E tinha um livro do Goethe que chamava Os Sofrimentos do Jovem Werther. E ele se vestia de amarelo, tinha um amor romântico por uma dona, e é rejeitado, e se mata por amor. Aquela coisa do drama do romantismo. E, para surpresa de todos, na Europa, naquele momento, teve vários suicídios com as vestes do jovem Werther, que eram amarelas e tudo mais. Mostrando a repercussão e a influência, né? E aí o Goethe é, inclusive, chamado a vir a público para pedir desculpas. Ele Teve censura na época da tentou, igreja. Ele veio a público e falou, olha, vocês estão confundindo, vocês estão malucos, estão confundindo literatura com realidade. Bom, ok, na época dele, realmente isso não tinha essa clareza. Mas hoje isso é muito claro, né, em prevenção de suicídio, que sim, existe esse efeito de imitação, de contágio. Não é qualquer um, né, não vai pegar alguém que não está na linha tênue. Claro. Mas adolescente na linha tênue não é raríssimo. Né? Isso existe. Então teve uma frustração, que isso que a doutora Denise colocou, é muito pertinente. Né? Quer dizer,
você pegou um tema que a gente precisa conversar, subassuntos que a gente precisa conversar. Porém, a forma, né, Isso, foi mas inadequada. podia ter sido feito de uma maneira tão mais elegante. Agora, só um aviso para quem está assistindo, quem não viu a série, essa conversa pode ter alguns spoilers, né? Ah, então, de fato, agora tem um episódio que, enfim, está no final, que de fato mostra a cena dela tirando a própria vida. E isso foi muito criticado, inclusive porque vai contra o manual Sim, da OMS. OMS. Vocês acham que... E aí teve adolescentes defendendo, dizendo, poxa, eu vi isso e isso me fez me afastar de ter vontade de um dia fazer uma coisa dessas. Tem alguma discussão sobre isso ou não deveria ser mostrado e ponto? Na minha opinião, eu acho que deveria, como o Carlos acabou de colocar, né? Eu acho que realmente faltou alguns cuidados da Netflix em respeitar até algumas normas de saúde pública, normas da OMS, né? Quando se trata especificamente de alguns temas como suicídio, por exemplo. E eu acho que essa exposição, essa cena foi extremamente expositiva. E se por um lado alguns adolescentes relataram que para mim não repercutiu de forma nenhuma, para mim não teve nenhum efeito, ao contrário, até me fez repensar alguns comportamentos, ótimo. Né? Porque o que a OMS coloca e os estudos, né, no tema colocam de uma maneira muito bem estabelecida, é que esse tipo de cena ou esse tipo de situação, quando evidenciada de uma forma como foi na série, realmente pode trazer para a temática um certo glamour, um certo sensacionalismo que às vezes para o adolescente certamente para o adolescente ele não percebe essa nuance e que pode ter uma repercussão negativa, né, de influência, né, ter um outro tipo de impacto. A gente estava conversando antes do programa começar sobre o fato de que, enquanto você assiste a série, não fica muito claro que a Hannah poderia, por exemplo, ter uma depressão. Muito provavelmente ela tinha. Ela vai vivendo as situações e a impressão que dá é que ela chegou àquele ato final por uma questão de consequência, de bullying e de outras coisas que ela viveu. E não é bem assim, né? Tem esse dado de que 90% dos casos estão ligados a transtorno mental. Esse também foi uma falha? Sim. A gente até acha que esse é um dado de adultos, né? Muito consolidado. A gente até acha que adolescentes talvez essa porcentagem seja um pouco menor, né? Porque a ideia é que a gente imagina o suicídio como vamos imaginar como uma dor insuportável, né? Que aquele nível de dor, a partir daquele nível de dor, funciona diferente, né, o psiquismo do sujeito e a morte passa a ser uma possibilidade, com uma série de funcionamentos diferentes de como aquela pessoa funciona. Como adolescente é mais amplificado do que adulto, para o bem e para o mal, né? A gente às vezes é saudoso da adolescência, mas esquece como tinha tudo a intensidade para o bem, mas também para o mal. É tudo muito grave ou tudo muito maravilhoso. Isso. Quando ama de paixão, quando odeia, quer matar. Quando é o fim do mundo, é o fim do mundo mesmo. Né? Então, a gente imagina que na adolescência, talvez esse número seja um pouco menor. Você não precisa ter tanto o transtorno mental para que se chegue a um extremo de sofrimento em que aparece todo esse palco. Né? Mas, de qualquer jeito, ainda é visto como majoritário a presença de transtorno mental. Então, essa associação muito simplória que a série faz entre causas e efeitos de suicídio, né, ficou uma coisa muito, muito simples. Ok, a doutora Denise está falando com muita pertinência. É importante a gente falar de bullying, é importante a gente falar de relações sociais, é importante falar de vínculos. Tudo isso é fundamental para a adolescência, né? Como a qualidade dessas relações num grupo, né? Repetição de perversidades e tudo mais, né? Mas de uma maneira menos simplória, né? Menos assim, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 3. Né? Então, o que ficou ali de uma coisa tão complexa quanto o suicídio no adolescente é que tudo ficou meio em cima de coisas que são importantes, mas colocadas de uma maneira muito 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. E adolescente é inteligente, regra geral. Se você pode colocar complexidade, que ele pega a complexidade. Quer dizer, você não precisa fazer uma coisa pasteurizada, simplificada para passar um recado. Então, eu concordo muito com isso. Putz,
que oportunidade, né? Fala de bullying, de isolamento, sensação de traição, vínculos, etc. Mas a maneira... Estão comentando aqui no nosso live do Facebook que a série teve a participação de psiquiatras e psicólogos, mas mesmo assim eles deixaram... Ou eles não foram muito... Nós estamos brincando, né? Ou eles não foram muito ouvidos, ou eles estão um pouco desatualizados. Exatamente. Pois é, as regras da OMS acho que Pois são é. da década de 90, né? Não. O efeito Werther O é efeito estudado... Werther é conhecido. Qualquer bom órgão de imprensa, ainda mais uma coisa que sabe que vai ter uma audiência. Claro, Né? Então, sim. isso, por exemplo, de você não estetizar a morte, né? O mais grave, eu acho que nem foi a estetização da morte. A gente sabe que adolescente e suicídio tem a ver com algumas fantasias inconscientes. Fantasia de vingança, né? Então, ela não morreu, né? Ela está lá pairando sobre... É a personagem que está, de uma certa maneira, viva, vendo as pessoas sofrerem, observando a vingança. Essa é uma fantasia que está lá no atavismo do adolescente. Você não põe isso, não estetiza a coisa, né? Então, Fica parecendo que ela ainda é a protagonista. Isso. E isso é uma fantasia de algumas pessoas com risco de suicídio. Meu namorado vai sofrer... Vai por um tempinho, depois a vida toca. Entendi. Né? Doutora Denise, e a participação dos pais? A gente estava conversando, tem muita gente preocupada. Deixa assistir, não deixa assistir, isso é bom assistir, pelo menos para bater um papo, falar sobre o assunto. Os pais têm dificuldade de acessar os filhos, principalmente na adolescência, que é aquele momento de altos e baixos? Eu acho que na situação em que, e a dimensão, né, que a série acabou ganhando, eu acho que não tem como não se falar nesse assunto, não há como encobrir ou colocar panos quentes ou dar volta na situação. Eu acho que para os adolescentes propriamente dito, né, 14, 15 anos, eu acho que tem que ter uma conversa clara, explícita, né, sobre a situação, né, o que essa série está significando. E o mais importante de tudo é a gente ouvir. Né? Que esse é um exercício que não é tão simples, né? Principalmente para pais. Até né? na série você vê, né? Não é. A gente quer falar, a gente quer proteger e tal, mas a gente não dá o espaço para ouvir. E você, o que você acha disso? O que seus amigos estão comentando? Porque através desses comentários a gente também tem a percepção de como ele está vivenciando aquela situação no meio dele. Né, dos nossos filhos, eu digo. Então, eu acho que é extremamente importante nós, enquanto pais, formularmos a nossa opinião e o nosso cuidado, porque o adolescente ele tem essa necessidade de se sentir cuidado, embora a gente sempre fala, eles reclamam muito dos limites, né, mas se não os têm, também é extremamente complexo para eles, né? Então, essa questão do limite, do diálogo, da conversa é extremamente importante. E muito mais importante a gente saber ouvir. E nosso papo aqui também acho que funciona como um serviço, né? O que a gente pode dizer que são sinais de alerta? Primeiro é mudança de comportamento. Eu também sempre digo né? isso. Seja para que lado for, né? Para que lado for. Mudou comportamento, né? Começa a ficar muito legal, ou muito triste, ou... Isolado, né? Às vezes mais... Porque a gente sempre associa a depressão com tristeza. Sim, choro, e nem sempre. Não, pode vir como irritabilidade, né? Então, aquela pessoa que está mais irritada, está se isolando, né? Uma coisa de desesperança. Até porque a desesperança, às vezes, não é nem tanto marcação de gravidade e de depressão, mas às vezes é a marcação de risco de suicídio também. Então, mudou o comportamento, vai mais para perto. Eu também né? acho. Vai mais para perto. A questão mais importante é que a grande maioria dessas situações, né, são passíveis de alívio. Né? Então, quem está vivendo uma situação de grande angústia, às vezes com risco de suicídio iminente, perde um pouco essa dimensão da possibilidade de que aquilo seja temporário no tempo. É próprio dessa vivência uma sensação de que aquele sofrimento é infinito, daí a morte como solução. Então, a entrada do mundo adulto é uma entrada que tem que ser centrada como ajuda, que dá um respiro e que lembra a pessoa que aquilo é um momento no tempo. E isso também achei que a série é infeliz, porque a ajuda ou ela não vem, ou ela é inócua,
né? Então, é como assim, reforça uma certa fantasia de que os adolescentes são eles no mundo deles e que o mundo adulto não pode ajudá-los, e não é verdade. É verdade. Né? Por mais que a gente, às vezes, atropele, seja como médico, seja como psicólogo, seja como pai, nós não somos tão impotentes assim. Né? Então, essa sensação ali que é reforçada de, olha, se pedir ajuda não funciona. Não é verdade. Não é verdade com muita evidência de que não é verdade. A Netflix fez essa parceria com o CVV para as pessoas e teve um aumento de mais de 400% nas ligações das pessoas pedindo ajuda. Então, acho que só esse dado já mostra a repercussão da série. Né? Ou seja, já mostra que é uma série que realmente está mobilizando sentimentos, né? Então, acho que isso já é um dado super importante. Né? E isso é bom ou é ruim? Quer dizer, são pessoas que precisavam pedir ajuda e estão pedindo, que bom. Ótimo, ou alguma dessas pessoas foram mais vulnerabilizadas, nós não sabemos. A série mexeu com conteúdos que estavam ali guardados. Você fala muito do bullying e que a série trouxe essa conscientização. Bullying também é uma realidade nas escolas brasileiras, né? É um clássico americano, mas... Mas, na verdade, se você pensar, isso é o que eu... olha, hoje que eu digo, na verdade, já há alguns anos, a gente tem o bullying como bem caracterizado, né? Mas se você se reportar, talvez não você, mas nós dois. Se nós nos reportarmos à nossa adolescência, não havia o bullying, o nome, mas já havia os comportamentos com essas características. Né? Então, se formos ser frios, esse comportamento que hoje nós denominamos como bullying, ele já vem há muito tempo. Mas você acha que hoje, então... humano, né? Da perversidade humana. Os nossos adolescentes atuais, eles são mais vulneráveis? Eles são mais intolerantes? O que talvez haja de diferente, eu acho que pode ter um pouco mais de alcance da perversidade, é que a conformidade das mídias sociais, etc., torna a coisa muito rápida e com um alcance muito... Então tem até o cyberbullying, inclusive, que a própria Ana sofre. Você dava uma rasteira ou contava uma maldade, uma amiguinha contava uma maldade para outra, ela contava para 3. Hoje ela conta para 1000. E às vezes não tem tempo de reverter. Então, adolescente é impulsivo. Né? Então, essa coisa a perversidade humana é a mesma, né? O ser humano não está nem pior nem melhor, nós somos essa mesma porcaria há muito tempo. Né? Mas há um potencial de amplitude de irreversibilidade, então talvez tenha características diferentes. Né? Tá. A gente tem um trailer também agora de Não Seja um Porquê. Aqui quem fala é a Vanessa, a macaca da sala. Negro, gay, gordo, eu sempre tive propensão a receber todo tipo de bullying por uma coisa ou por outra. Durante a escola, eu sentia que eu sofri um bullying, que não era de um só rosto, um só nome. E eu tinha que ir com 2 calças para a escola, porque em várias situações eles tentaram abaixar as calças, mesmo para todo mundo rir. Isso começou desde o pré-primário. Eu sofri muito preconceito por não ter sido uma menina tão feminina quanto as pessoas esperavam que eu fosse. Me chamavam de Bruneca. Eu tinha um apelido que era Mamão. Eu não sabia por que Mamão. E aí eu entendi que era porque eu tinha peito. Peguei uma faixa que tinha na minha casa e amarrei em volta dos meus peitos para ver se eles sumiam. Até hoje eu acho que ainda tenho um complexo de mamão. Por que eu? E por que fazer isso com alguém? O bullying, por mais que seja conhecido, ele não é reconhecido. É muito difícil você conseguir, passando por isso todos os dias, ver um final. As coisas para mim mudaram quando eu comecei a perceber de que eu não tinha que lutar contra o que eu era. E a maior alegria da minha vida hoje é ser exatamente quem eu sou. Nunca se sinta um lixo. Você continuar brilhando, você continuar insistindo em ser você mesmo, por mais duro que seja às vezes, mas faça. Força que uma hora acaba. Não tenha medo de enfrentar os seus demônios, eles não são maiores que você e vai ficar tudo bem. Settle in, because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended.
And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why. Bom, esse foi um trailer mostrando a relação do bullying. Eu acho que até agora a gente estava falando muito do adolescente para os pais. Agora vamos falar um pouco com os adolescentes. Assim, um adolescente que se sente numa situação dessa, se sente vítima de bullying, desesperado, sem esperança. Enfim, o que dizer para essas pessoas? Eu acho que a questão mais importante é ele buscar ajuda. Buscar ajuda sem medo de se expor, sem medo do que será dito ou do que vão pensar. Então, ele conseguir dar esse primeiro passo. Então, se é dentro do ambiente escolar, que procure ou um professor que ele tenha mais afinidade, ou um coordenador, alguém, algum adulto do local que possa, de fato, ajudá-lo, buscar a ajuda dos pais, é extremamente importante, E aí, voltando só um pouco para a questão dos pais, os pais também se disponibilizarem, no sentido de tempo, de afeto e de parceria para ajudar e reforçar e fortalecer essa autoestima, essa autoeficácia que muitas vezes está extremamente rebaixada, E tem casos que é preciso ir além do que desabafar e talvez procurar um médico. Sim. Isso acontece com frequência? Acho que depende de caso a caso, Sim. Nós estamos falando de níveis de sofrimento distintos, você pode ter sofrimentos que... E às vezes nem um sofrimento pode ser mais intenso e não ser algo de uma doença, um transtorno psiquiátrico e vice-versa, São coisas distintas. Mas as pessoas terem preparo, crivos diferentes de preparo para ir triando para os lugares corretos, Olha, isso aqui é para uma terapia, isso aqui é para uma terapia, mas também precisa de uma avaliação médica, Então, esse é um contato entre o mundo adulto e o mundo adolescente de parceria, Agora, também entre eles, Porque a gente percebe que, mesmo nesse universo que todos nós vivemos, da perversidade, que continua em nós adultos, a gente só é um pouco mais burilado, a gente ganhou um polido da civilização, Mas também existem adolescentes extremamente sensíveis, capazes de dizerem coisas para um outro adolescente extremamente potentes. É verdade. Quer dizer, claro, sim, pedir ajuda, não ficar só restrito, mas às vezes o próprio adolescente não se sentir incapaz de ajudar um colega. Ou, às vezes, um toque de um adolescente, você está diferente. Será que você não... sensacional faz toda a diferença do mundo. Porque quando a gente fala de cuidado das relações, não é só o cuidado na relação pai, filho, educador, aluno, é nas relações como um todo. E isso vale também para os adolescentes, de você olhar para o teu amigo e tentar perceber nuances comportamentais. Hoje, o que o Carlos acabou de falar, hoje ele está um pouco diferente, o que aconteceu, está tudo bem. Chamar ele para conversar. Sabe? A franqueza que os adolescentes têm é uma potência gigantesca, Porque o adolescente ele tem essa coisa da franqueza, então isso às vezes dá uma legitimidade para um amigo falar para um amigo, uma amiga falar para um amigo, e a acessibilidade que às vezes o mundo adulto não tem, O mundo não tem. Vamos colocar aqui na tela o número do CVV, se alguém, enfim, quiser pode ligar, é 141, o serviço é 24 horas. E agora, para as pessoas que, enfim, ficaram chateadas com a série e que precisam conversar, elas não necessariamente estão depressivas, não necessariamente elas têm algum problema, Isso também tem que esclarecer. Porque ainda, junto com tudo isso, com a estreia da série, com toda a repercussão, começou esse jogo da baleia azul. E aí eu queria saber o que vocês acham disso, como que a gente pode falar para essas pessoas ficarem longe dessa situação. Então, realmente as coisas meio que confluíram, a série com o jogo e tal. Na minha opinião, óbvio, quando se fala de suicídio, de comportamento e da dor do outro, você nunca pode julgar se essa dor é real e nem maximizar ou minimizar, Você tem que considerar.
Mas, especificamente, com o jogo da baleia, eu acho que a gente também tem que ter um pouco de cautela, um pouco de cuidado, porque senão, ao invés da gente proteger os nossos adolescentes e cuidar de toda essa situação, a gente acaba fazendo um alarde e aí o jogo, que poderia ter uma dimensão X, acaba tendo uma dimensão muito maior. Né? Então, eu acho que esse bom senso, esse cuidado, a gente tem que ter, né? Até no sentido assim de da conversa que a gente tem com os nossos amigos, com outros pais, né? Então, não, vamos supervisionar os nossos filhos, vamos conversar com eles, explicar que existe esse jogo, então, eles saberem, até para não pegá-los também de surpresa, então, eles saberem que, apesar que hoje, eu acredito que, duvido muito, né? Que é tudo ao contrário, né? Eles vão dar informações bem detalhadas pra gente. Então, eu acho que precisa ter esse nível de honestidade, de horizontalidade, sem né, esconder, no relacionamento, sim. Mas, assim, muita cautela para a gente também não superestimar uma situação e acabar provocando um alarme, né? E aí nós estamos falando de um nível já, não da perversidade corriqueira, corriqueira eu não estou querendo banalizar essa perversidade como bullying, que pode ser muito pesada, mas no sentido de frequência. O jogo da baleia azul é um crime, né? É uma coisa de incitação ao crime, é um mais raro, né? Provavelmente nós estamos falando de uma frequência muito mais baixa, né? E eu concordo plenamente com isso que o Denise, às vezes a gente pode estar dando mais arsenal para um submundo de criminosos que teriam pouca acessibilidade. Né? Então, a dica é só que os pais não ignorem esse fato para que as crianças fiquem adolescentes. Informação é sempre bem-vinda. Né? Quer dizer, essa questão da Netflix tratar do assunto do suicídio adolescente. Informação é bom, né? Mas informação também tem que ter qualidade. Né? Tem que ter qualidade. Agora, uma coisa que eu queria aproveitar, né, já que o público que nos está nos assistindo é muito de adolescente tem capacidade de pressão, etc. Né? Tem uma coisa muito bacana que está acontecendo no mundo e não está acontecendo no Brasil. Bom, não é a única, né? Mas o suicídio está diminuindo no mundo, numa proporção muito interessante. Né? Os últimos dados que nós temos, que foram publicados em 2014, né, que os vários países mandam para o OMS seus índices, a OMS compila e divulga. Então, isso tem um gap, tem um intervalo entre o último dado. Pega 2000 a 2012, suicídios caíram 26% em 12 anos. Isso é espetacular. E o que é isso? São estratégias de prevenção que nós já sabemos que dão certo, que estão sendo aplicadas no mundo. Como, por exemplo, como tratar de suicídio. Isso que nós estamos fazendo. Sim. Né? E nós estamos na contramão. Então, enquanto o mundo caiu 26% de suicídio, o Brasil aumentou 10%. Enquanto no mundo está caindo mais em mulheres, no Brasil está aumentando mais em mulheres. Então, e por quê? Porque nós não estamos fazendo o beabá que já está muito mapeado. A lição de casa, com adolescentes, com adultos, com tudo mais. Então, para quem trabalha com isso, é uma sensação de frustração, que assim, algumas dessas estratégias não são custosas, né? A questão... E tudo isso é antes da nossa crise econômica. Sim. Quer dizer, nós estávamos na contramão a 120 por hora, com dados de antes de 2015 e 2016, onde a gente imagina que, então, provavelmente agora nós estamos na contramão do mundo a 200 por hora. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas infelizmente os dados estão aumentando, mas foi muito bom conversar com vocês, acho que esclarecedor e tomara que isso ajude a, de alguma forma, a reduzir esse crescimento. Bom, muito obrigada pela presença. Obrigado a você. O Estúdio Veja termina agora. Boa tarde.